Houve muitos invernos severos registrados pela história, mas poucos transformaram o frio em uma condenação quase imediata. Não se tratava apenas de desconforto ou adaptação difícil. Era um frio que matava em minutos. As temperaturas despencaram de forma abrupta, sem aviso suficiente, e o que antes era rotina se tornou uma luta constante contra o próprio ambiente. Sobreviver deixou de ser uma habilidade e passou a ser uma exceção. Esse inverno não foi apenas um evento climático, mas um colapso silencioso. O gelo avançou sobre cidades, campos e rotas comerciais, paralisando qualquer resposta organizada. Água congelava dentro de recipientes, alimentos endureciam a ponto de se tornarem inutilizáveis e respirar queimava os pulmões. A natureza impôs um ritmo implacável, no qual cada minuto exposto ao frio extremo aproximava o corpo de um limite irreversível. A sentença parecia democrática, mas não era. Enquanto poucos dispunham de abrigos minimamente preparados, a maioria enfrentou o inverno sem proteção adequada, com roupas insuficientes e nenhuma garantia de socorro. O frio não distinguia idade ou força física. Crianças, adultos e idosos sucumbiam da mesma forma, muitas vezes antes de compreender o que estava acontecendo. A morte chegava em silêncio, congelando corpos, enquanto o mundo permanecia imóvel ao redor. O colapso começou antes da neve. Sinais foram ignorados: quedas bruscas de temperatura, ventos anormais, mudanças repentinas no clima. A estrutura social e material não estava preparada. As reservas eram insuficientes, os sistemas de aquecimento falhavam e as rotas de suprimento eram frágeis demais para resistir a semanas ou meses de frio extremo. Pequenas falhas se acumularam, até formar um efeito em cadeia impossível de conter. A infraestrutura entrou em colapso progressivo. Estradas tornaram-se intransitáveis, comunicações cessaram e qualquer tentativa de auxílio externo foi bloqueada pelo próprio clima. Comunidades inteiras ficaram isoladas, dependentes apenas do que tinham armazenado. O que não havia sido preparado simplesmente deixou de existir. Quando a neve finalmente caiu, encontrou um sistema já quebrado. A partir desse ponto, resistir deixou de ser uma questão de preparo e passou a depender exclusivamente da sorte. No auge do inverno, ficou claro que nem todos estavam expostos da mesma forma. Muitos não tiveram escolha. Trabalhadores rurais, famílias pobres, viajantes presos em rotas congeladas e comunidades isoladas enfrentaram o frio extremo sem abrigo adequado, sem recursos e sem possibilidade real de fuga. Alguns continuaram trabalhando porque parar significava morrer de fome. Outros seguiram em deslocamento porque retornar era tão impossível quanto avançar. A desigualdade tornou-se brutalmente visível. Enquanto poucos conseguiam algum isolamento, a maioria lidava com roupas encharcadas, calçados inadequados e corpos já debilitados pela fome. O frio agia de forma impessoal, mas suas vítimas tinham um perfil claro: os que já estavam à margem antes mesmo da chegada do inverno. A estação apenas acelerou um processo de exclusão que já estava em curso. Sem alternativas, surgiram estratégias desesperadas. Queimavam móveis, desmontavam estruturas, sacrificavam animais essenciais à sobrevivência futura. Cada decisão garantia calor por algumas horas, ao custo de tornar os dias seguintes ainda mais perigosos. O frio não ameaçava apenas o presente, ele corroía qualquer perspectiva de continuidade. Com o tempo, o inverno deixou de ser apenas um inimigo externo e passou a agir de dentro para fora. O corpo humano começou a falhar. O frio atingia primeiro as extremidades, roubando a sensibilidade dos dedos, dos pés e do rosto. A dor inicial dava lugar ao entorpecimento, sinal de que o organismo já não conseguia manter sua própria temperatura. A partir daí, a resistência física tornava-se uma ilusão. Os sinais eram claros: tremores incontroláveis, confusão mental, fala arrastada, perda de coordenação. Ainda assim, muitos continuavam em movimento, porque parar significava morrer. Trabalhavam sem sentir ferimentos, caminhavam sem perceber que já não sentiam as pernas. O frio não matava de uma vez, desmontava o corpo em etapas, silenciosamente. A fome e o cansaço aceleravam esse processo. Sem energia, o organismo perdia a capacidade de gerar calor. A exaustão trazia uma falsa sensação de calma, seguida por uma sonolência traiçoeira. Dormir naquele contexto era frequentemente o último erro. Quando o corpo cruzava o ponto sem retorno, não havia socorro possível. No auge do inverno, a diferença entre viver e morrer passou a ser medida em minutos. Um atraso, um desvio de rota, uma parada breve demais eram suficientes para empurrar o corpo além do limite. Muitas mortes ocorreram a poucos metros de abrigo, quando o corpo já não respondia aos comandos mais básicos. Cair significava não levantar.
parar significava não recomeçar. A percepção do tempo se distorceu, o frio confundia a mente, criava a ilusão de controle. Pessoas acreditavam suportar mais alguns minutos, mais um esforço final. Esse erro de cálculo era fatal. A morte não vinha como um evento dramático, mas como um cessar gradual das funções vitais, enquanto o ambiente permanecia inalterado. Com o avanço do inverno, sobreviver deixou de ser regra e passou a ser exceção. Corpos congelados tornaram-se parte do cenário cotidiano, encontrados em estradas, campos e casas, muitas vezes na mesma posição em que haviam sido vistos pela última vez. A repetição das perdas forçou uma normalização do impensável. Os poucos sobreviventes não resistiram por mérito absoluto, mas por circunstâncias específicas. Um abrigo encontrado a tempo, uma fonte de calor preservada por acaso, um esforço coletivo momentâneo. Pequenas vantagens separavam a vida da morte. A lógica da sobrevivência tornou-se seletiva e impessoal. Laços sociais se enfraqueceram, não por falta de empatia, mas por impossibilidade material de ajudar. Quando sobreviver vira exceção, a ideia de futuro desaparece. Planejar deixa de fazer sentido. Cada dia vencido passa a ser apenas um adiamento provisório do fim. O inverno não destruiu apenas corpos, mas também a expectativa de continuidade. Estar vivo passou a carregar um peso psicológico profundo. Quando o frio começou a recuar, não houve alívio imediato. O que ficou foi um silêncio pesado. Casas vazias, caminhos sem movimento, campos abandonados. O inverno não anunciou seu fim. Ele se fez notar pela ausência de quem deveria estar ali. Entre os sobreviventes, falar sobre o que aconteceu parecia impossível. Muitos relatos se perderam, números nunca foram precisos, e a dimensão real da tragédia permaneceu fragmentada. Por isso esse inverno não pode ser esquecido, não apenas pelo frio extremo, mas pelo que ele revelou, os limites reais da resistência humana, quando faltam preparo, igualdade e resposta coletiva. Não foi só a temperatura que matou, mas a fragilidade das estruturas expostas por ela. Esquecer essa história é tratar mortes em massa como fatalidades inevitáveis, quando foram também consequência de decisões e omissões. Lembrar esse inverno é um ato de responsabilidade histórica. Ele permanece como advertência. O frio que matou em minutos pertence ao passado, mas as condições que permitiram a tragédia ainda existem. E é exatamente por isso que esse inverno não pode ser esquecido.